Muito boa noite, Nova, minha igreja amada. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite. A gente já começou esse culto de adoração de uma forma tremenda. Costumo dizer que o louvor é Deus abraçando a gente. Então, já começamos sendo abraçados essa noite pelo Senhor. E é muito tremendo quando a gente sente aquele abraço caloroso do nosso Deus, especialmente nessa nossa terra do Canadá, que nós temos alguns meses aí de frio. Esse acalento de Deus é maravilhoso para nossos corações. Mais uma vez aqui com vocês, muito obrigado aqui a minha amada igreja, oportunidade de mais uma vez compartilhar um pouco do meu testemunho. Essas quarta-feiras têm sido tremendas, tenho assistido e tem sido muito especial, muito transformador acompanhar um pouquinho do que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos, tem sido muito maravilhoso. Queria falar um pouquinho do que aconteceu comigo recentemente, coisa de 2 ou 3 meses para cá. Eu estava aqui no Canadá com minha família, minha esposa Shelly e meu filho Davi. A gente já reside aqui há algum tempo, alguns anos, e eu tenho meus pais no Brasil. E há uns 3 meses atrás, recebi a notícia que meu pai estava febril, e uma febre que não cedia, e ele em casa, preocupado, mas não ia a um hospital, com medo de pegar essa doença que está vindo aí, né? A doença do momento. Mas ele tinha tomado 2 doses de uma vacina, e então ele falou, não pode ser isso. E ficou em casa um tempo, mas ele foi piorando, ele foi para o hospital. Quando ele foi para o hospital, ele realmente descobriu que, mesmo com as 2 doses, ele tinha contraído a doença. E ele entrou no hospital, do hospital ele já foi do quarto, já foi para o UTI, do UTI já foi entubado. Nesse meio tempo, sabendo de tudo isso, eu resolvi ir ao Brasil visitá-lo. Que ele já estava entubado, inconsciente, mas ainda assim eu queria ir lá, porque eu queria falar com ele, ver se ele reconhecia minha voz, e alguma coisa como essa. Minha esposa e meu filho estavam de férias e tinham ido ao Brasil de férias, então eles já estavam lá, e eu fiquei pelo trabalho, mas quando eu soube da piora dele, eu falei, é hora de eu ir. E conversei na minha empresa e disse, eu tenho que ir lá ver meu pai. Contei a situação e eles falaram, claro, você pode ir. Você tem 1 semana. Eu falei, não, 1 semana? 1 semana. Eu falei, bem, melhor que nada, vamos lá. 1 semana eu volto. Comprei o bilhete para voltar dentro de 1 semana. Chego no Brasil. Quando eu chego no Brasil, 2 dias depois da minha chegada, meu pai veio a falecer. E aquele clima todo, aquela tristeza, aquela situação. Eu senti dentro do meu coração que não era hora de voltar. Eu falei, eu não volto. Não volto, não volto, não volto. E minha esposa, que já estava lá um tempo a mais, chegou a hora dela voltar, porque ela estava de férias da empresa, né? Então ela tinha que voltar para trabalhar. E naquele clima todo, eu fui levá-la no aeroporto. E já no aeroporto no Rio de Janeiro, que nós somos do Rio, eles falaram para ela, pediram os documentos, falaram, carta do empregador. Porque a nossa condição aqui no Canadá é de trabalhador, nós temos uma permissão de trabalho. E eles falaram, carta do empregador. E minha esposa tinha essa carta do emprego dela. Ela mostrou. Quando ela chegou aqui no Canadá, depois ela me disse, eu estava no Brasil, ela me disse que aqui no Canadá pediram a carta também do empregador dela. E ela ficou um pouco preocupada, que ela falou, Márcio, se você não voltar dentro de 1 semana, você vai ser demitido. Se você vai ser demitido, você não tem a carta do empregador. Falei, eu moro aí. A gente tem um apartamento, tem carro, a gente tem alguns bens, a gente já mora há algum tempo, eu vou justificar isso. Não, mas né, tá complicado nessa época realmente de entrar aqui, e eles estão bem restritivos, e seria interessante você ter essa carta. Eu falei, mas eu não vou ter. E aí passou-se 1 semana, e ela recebeu um envelope aqui em casa, né, aqui no Canadá, um envelope da empresa com a minha rescisão. Ou seja, fui demitido. E ela falou, Márcio, você foi demitido. Eu falei, lógico. Passou de 1 semana, eu avisei, eu falei, eu não volto. Eu avisei a empresa, eu não volto.
eu devo ficar aqui um mês, aí eles me avisaram, você vai ser demitida, ela recebeu a carta. E aí o tempo foi passando, eu estou lá 1, 2, 3 semanas, praticamente um mês, e eu falei, está na hora de voltar. E eu comecei a preparar para voltar, comprar passagem, ver essas coisas todas. E eu tinha comprado a passagem e não tinha a carta. Falei, ok, eu vou alegar tudo que eu tenho no país de vínculo e vamos entrar. E aí, eu e meu filho, que meu filho estava de férias mais prolongadas, ele ficou comigo no Brasil. Então, minha esposa voltou só, eu e ele tínhamos que voltar. E aí eu estou nessa situação e, de repente, o pessoal dessa mesma empresa que tinha demitido, que já tinha publicado nos sites a oferta, né, de trabalho desse meu cargo específico, minha esposa viu aqui e falou, inclusive já anunciaram aqui abrindo vaga, que seria a sua vaga, eles já estão abrindo para outro processo. Falei, ok. E essa mesma empresa, depois, faltando poucos dias de eu voltar para cá, eles perguntaram, você está voltando? Falei, sim, por acaso eu estou voltando. Aí eles falaram assim, você quer voltar para cá? Você quer voltar para esse mesmo emprego? Falei, oi? Falei, claro. Ué, vocês me demitiram e agora vocês estão querendo me contratar. Ok, aceito. Aí a primeira coisa que eu falei para eles eu aceito, me envia a carta. Eu quero a carta. E aí, no dia seguinte, a carta veio, dizendo que eu estava sendo recontratado. E aí, quando eu fui voltar para cá, para o Canadá, obviamente, mesmo processo, no aeroporto do Rio. Você tem a carta? Pá, tenho a carta. Chego aqui no Canadá, você tem a carta do empregador? Tenho a carta. Então, eu tinha todos os documentos e a carta para poder voltar. Então, sim, é super interessante, porque eu, no Brasil, arranjar um outro emprego aqui no Canadá, até poderia fazer umas entrevistas por Zoom, mas depois a pessoa queria presencial, né? Quando eu volto no dia que começa a conferência de jovens em Ottawa, que foi uma bênção, nossos jovens, nossa igreja, jovens de Ottawa, jovens do Oshawa, foi maravilhoso, foi bênção, eu não pude ir, porque eu tinha acabado de retornar, eu não podia estar, mas eu assisti todas as pregações e foi um diferencial também para a minha vida, me tocou profundamente, foi assim, um divisor de águas muito profundo. Eu agradeci muito a Deus da oportunidade de estar aqui calmo, né, dentro da minha casa e poder participar mesmo online. E, recentemente, a gente também estamos comemorando até hoje o 3º ano na nossa amada igreja, da comunidade Nova Montreal. E eu já tenho queimado no meu coração de deixar uma palavra para Nova. A gente já ouviu muitas palavras maravilhosas e proféticas, mas Deus tem queimado no meu coração também dividir meu testemunho como uma palavra para a igreja. Certo? E essa minha palavra eu intitulei Tempos Difíceis, Tempo de Oportunidade. A gente vive num mundo hoje cada vez mais tenso, do ponto de vista político, econômico, essa questão toda de pandemia que vem assolando, o emocional das pessoas está muito estabilizado, muitas discussões, questionamentos em redes sociais, divisões políticas, é um mundo em conflito. E eu queria começar dizendo que sempre foi assim. Perseguições, mortes, vestígios de morte, isso vem desde que o homem pecou e o pecado entrou na terra. A gente tem experimentado isso como fruto do pecado. Eu queria começar a falar de um período onde houveram algumas lutas também, assim, momentos de dor, momentos de morte, momentos de tristeza. Foi exatamente ali, quando a Bíblia fala em Êxodo 1, especialmente de 11 a 22, que relata o nascimento de Moisés. Né? Moisés nasceu num período que o faraó tinha pedido que todas as crianças, meninos, fossem afogados no rio. Você imagina o desespero, a dor, o sofrimento, a morte,
reinando por os filhos meninos dos judeus, dos hebreus, porque eles tinham crescido muito na terra do Egito. E eles estavam com medo de uma revolta do povo judeu contra eles, contra os egípcios, e o faraó ordenou a morte das crianças, meninas hebreias. E era um momento terrível. Mas, nesse momento, nesse período, tinha nascido Moisés. Moisés era um bebezinho desse, que era para ter sido lançado no mar, no lago, de ser morto. Mas Deus preservou a vida dele miraculosamente, todos sabem da história, ele foi colocado num cesto, o cesto foi empurrado no rio, e a filha de Faraó recebeu, achou aquela criança e foi criada lá dentro, e Moisés veio a ser libertador deste próprio povo, que é o povo judeu. No meio do caos, no meio do cheiro de morte, no meio da morte, Deus levantou uma pessoa, Deus trouxe uma solução. A solução já estava preparada, que era a vida do próprio Moisés, que viria a ser o libertador desse próprio povo. Então, em meio ao caos, Deus já tinha um plano. Em meio ao caos, Deus já tinha levantado uma pessoa. Deus já tinha a resposta, mesmo no meio daquele caos. A gente pula para a história de Jesus. O nascimento de Jesus. Herodes, imperador romano, ele manda matar as crianças, porque ele queria matar Jesus. Quando ele soube que Jesus tinha nascido, ele falou, matem as crianças. E, mais uma vez, as crianças, várias, centenas, talvez milhares de crianças foram mortas. Mais uma vez, a dor das mães, a dor dos pais, os gritos, o desespero, a morte, o sangue. Mas Jesus foi liberto, porque José recebeu em sonho uma orientação, dizendo, vá para o Egito com a criança. Então, Jesus foi salvo. Então, em meio ao caos, em meio à dor, em meio à desesperança, Deus já tinha levantado a solução, que é o próprio Jesus, que é o Rei da Glória, Rei da Paz. Então, a transformação, no momentos de dor, sempre Deus, sempre Deus já levanta uma solução. Ele nunca deixa esse momento passar. Esses momentos de crise são momentos de oportunidade. Momento de crise é momento de virada. Momento de crise é momento de transformação. E quando a gente está passando por esse momento, é porque Deus já está levantando a solução. Assim como Deus levantou Moisés para ser a solução daquele povo, assim como Deus levantou o seu próprio Filho Jesus para ser a salvação definitiva, final, transformadora e única. Vamos continuando. Aí a igreja se forma, Jesus vem, é crucificado, sobe, e a igreja que fica começa a ser perseguida pelo Império Romano. Matanças, sangue, destruição, a igreja clama, Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Estamos sendo perseguidos, estamos sendo mortos, mas a igreja se fortalece também como um grupo. E aí, o que acontece? Essa igreja perseguida, um belo dia, o imperador romano Constantino se converte ao cristianismo. E o cristianismo vira a religião oficial do império. De perseguida, a igreja se torna a igreja oficial do império. Você imagina os soldados romanos que matavam os cristãos, matando, e, de repente, um dia para o outro, o soldado romano encontra um cristão e fala, a paz do Senhor, amém, irmão, tudo bem? Foi assim que aconteceu. Uma coisa assim, transformadora no meio do caos, no meio da morte. Constantino se converte e transforma. E aí começa a criar novamente a estrutura da igreja, que hoje seria a igreja romana, apostólica romana. E essa igreja cresce e se expande, e pela força do Império Romano ela vai para o mundo inteiro, né? Ela se espalha, o cristianismo se espalha, toma praticamente toda a Europa, vários países europeus, que era o centro do universo da época, se converte. E essa igreja cresce, se expande, só que ela se corrompe. Fica uma igreja corrompida, uma igreja que não estava mais imbuída do caráter originário dela. Ela entra assim, em coisas que não deveria ser o objeto dessa igreja. E ela vira uma igreja que persegue os outros, que é uma igreja intolerante em certos momentos. E ela perde o foco. E, novamente, ela persegue, ela mata e foge do seu propósito. E aí, no meio do caos, no meio da angústia, no meio da dificuldade, Deus levanta os reformadores. Deus levanta John Wesley, Deus levanta Lutero,
Deus levanta pessoas para dizer, opa, vamos voltar para o foco. No meio do caos, Deus levanta. A igreja vem, a igreja é renovada, a igreja é protestante, a igreja é pentecostal, depois vem os dons do Espírito, vem o poder do Espírito, e a gente vai avançando, e a igreja cresce, a igreja se expande, mas também, novamente, precisa ser reenquadrada. E eu queria contar uma história sobre isso, que é muito legal, como Deus tem levanta pessoas no meio do caos. E aí a igreja dividida, a igreja que não estava produzindo os seus frutos que deveriam. E aí eu queria contar uma história sobre outro homem que foi levantado por Deus nesses momentos de dificuldade. Diz a história que os seminaristas de um seminário, os seminaristas estavam fazendo um passeio e foram visitar uma igreja desses reformadores, desses grandes homens, o cara que tinha pregado, espalhado a palavra de Deus por toda a Inglaterra. E eles estavam visitando, e tinha a área, a sala, o escritório desse grande evangelista, onde ele ficava, onde ele estudava, lia a Bíblia. E aí estava aquela turma de meninos, e aí o professor falou, deu tempo, vamos embora, vamos continuar, passeio, vamos continuar e vamos embora. E eles foram continuando, de repente eles olharam e falaram, está faltando um. Contaram lá, cadê o fulano? Depois eu vou dizer. Quem é? Cadê o fulano? Roda, roda, roda. Quando eles chegam na sala, onde era o cantinho de oração desse grande homem, reformador, eles encontraram esse jovem de joelho. E esse jovem ficou lá, na sala, ajoelhado e orando e falando, Senhor, faz de novo esse movimento. Faz de novo, traz de novo essa pureza na igreja. E aí eles pararam, ficaram em choque, porque esse jovem novo, devia ter seus 20 e poucos anos, chorando, ajoelhado, pedindo para Deus fazer de novo, porque ele tinha visto que a igreja tinha se corrompido um pouco durante esses períodos de tempo. E esse homem, Billy Graham, esse grande homem que também foi usado por Deus. O que eu quero dizer com tudo isso? Os momentos de dores, os momentos todos marcados na história, Rainha Esther, todo o povo judeu ia ser morto, ia ser dizimado, e Esther esteve ali naquele momento, e Deus usou Esther, e houve toda uma mudança, toda uma salvação daquele povo. Deus, todo momento de crise, Deus tem transformado em momento de oportunidade. Deus sempre levanta alguém, Ele levanta um grupo, Ele levanta pessoas para fazer a obra. Deus, quando vem uma dificuldade, é porque Ele já está levantando a solução. Nunca houve uma dificuldade que não houvesse uma solução. E nós estamos passando por esse momento. E aí você pensa assim, agora eu quero chegar nesse ponto. É aí que eu quero chegar. Você pensa assim, Deus, naquele momento, levantou Moisés no meio do caos, no meio do choro. Deus levantou Jesus no meio do caos, no meio do choro. Deus transformou a situação da sua igreja com a conversão de Constantino. Deus reformou a sua igreja, levantando Lutero. Deus renovou a sua igreja com grandes homens, como um exemplo, Billy Graham, Martin Luther King. E hoje, com essa pandemia, e hoje, com esse desgoverno mundial, com essas brigas em redes sociais, com essas discussões políticas acaloradas, quem Deus está usando? Queridos, eu quero te dizer assim, nesse meio desse caos, no meio dessa crise que nós vivemos, com certeza, Deus já levantou, está levantando. Só que a resposta agora é uma. A resposta de agora é, Deus está levantando a igreja. A igreja do Senhor é a resposta. A igreja do Senhor é essa resposta para o caos. Quando a gente ouve falar de morte, cheiro de morte, eu vi a morte de perto. Acabei de falar, meu pai faleceu, tem 3 meses. Eu vi a morte de perto. A gente ouve falar da morte de perto. A gente ouve falar do caos, a gente ouve falar de crises morais, crises emocionais. O mundo está se desgarrando. Qual é a resposta para Montreal? Qual é a resposta para as pessoas que estão pulando no metrô? Qual é a resposta para essa cidade que tem a maior rede de canais pornográficos?
Qual é a resposta para essa cidade? Qual é a resposta para essa crise? É a igreja. É a igreja. A igreja está sendo levantando. Esses 3 anos da Nova não são à toa. A Nova é um dos canais de resposta. Todas as igrejas, todas as pessoas que clamam o nome do Senhor são a resposta. A união das igrejas, o ajuntamento das igrejas santas e imaculadas do Senhor é a resposta para Montreal. É a resposta para o Canadá. É a resposta para o mundo. Deus está usando a igreja. Eu queria ver com vocês 1 Pedro 2, 9. Se puder colocar ali para mim, por favor. 1 Pedro 2, 9. Aqui, eu tenho aqui, tá? Deve estar na tela também. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Quem é? Quem é a nação? Quem é esse povo? A igreja. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou da treva para a maravilhosa luz. Esta é a resposta do caos, a igreja. A igreja é a resposta para o caos. A igreja do Senhor que leva a genuína palavra do Senhor. É isso que eu queria falar agora. Tá, a solução é a igreja. A solução no meio do caos hoje é a igreja, porque Deus sempre levanta a resposta. Sempre levanta uma resposta para o caos. Ao tempo de crise, é tempo de oportunidade para a ação de Deus. É isso que eu quero deixar. Mas, ok, a igreja é a resposta. Mas qual é a função da igreja? Ela é a resposta o quê? O que ela tem que fazer? Ela é a resposta para o mundo. Ok. O que a igreja tem que fazer? Eu queria falar com vocês um pouco. Um dia desse a gente estava comemorando não, desculpa a palavra comemorar, né? Não comemorando, relembrando, que ninguém comemora isso, relembra o 11 de setembro. Há 20 anos atrás, completou 20 anos da derrubada das torres, aquele momento trágico, triste, para toda a humanidade, e as pessoas relembrando. E eu queria trazer para vocês, como reflexão sobre exatamente qual é essa função da igreja, um pequeno trecho uma reportagem que saiu na época do 11 de setembro, naquela comoção mundial, e todo mundo falando, na época, nos Estados Unidos, por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus deixou isso acontecer? Essa era a grande pergunta. E a filha do Billy Graham, mais uma vez citar Billy Graham, a filha do Billy Graham deu uma resposta que, para mim, foi uma das coisas mais lindas e profundas que eu já vi na minha vida. E há 20 anos, ou quase 20 anos, que essa resposta ecoa na minha cabeça e tem a ver sobre isso. Se a resposta é a igreja, o que a igreja tem que fazer? Olha o que ela disse para uma TV americana, logo depois do 11 de setembro, ok? Ela disse o seguinte: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, falando do povo americano, né? Sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que nos Deus dê sua bênção e sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Mas como isso? Tudo começou desde que se queixaram de que era impróprio fazer orações nas escolas americanas. E nós concordamos. Depois alguém disse que não era legal ler a Bíblia nas escolas. Né? Vamos parar com isso. E nós concordamos. Aí alguém sugeriu, vamos deixar nossas filhas fazerem aborto, se elas quiserem. Não precisa nem contar para o pai. E nós falamos, boa ideia. Ótimo. Em seguida, alguém disse que os rapazes serão sempre rapazes. E como homens, irão acabar fazendo o inevitável. Então, nós deveríamos distribuir quantas camisinhas eles quiserem, já que é inevitável, para que eles se divirtam à vontade. E nós falamos, bom, normal, é verdade, nada demais. Então, alguém sugeriu, vamos imprimir revistas com pornografia, com fotografia de mulheres nuas, que não é coisa de nada, não tem problema nenhum, só estamos assim, mostrando a beleza do corpo humano. E nós concordamos, é verdade, não tem nada demais. Depois alguém disse assim, poxa, por que não podemos publicar fotos de crianças peladas, sem nenhum problema? E alguém falou, isso é democracia, é verdade, o direito de expressão, vamos banir o direito de expressão?
E aí alguém disse da indústria do cinema, do teatro, eu estou parafraseando, gente, mas é exatamente o que ela está dizendo. E ela disse assim, alguém disse assim, vamos fazer show de TV, filme que promovam profanação, violência, sexo ilícito. Vamos gravar filmes que estimulem assassinato, suicídio. Não é dizer, mas é verdade, isso é apenas uma distração, né? Uma coisa assim, inofensiva. E nisso nós fomos tirando Deus da nossa vida. E uma menina escreveu um bilhetinho para Deus dizendo assim, Senhor, por que o Senhor não salvou aquela criança na escola? Em outro caso, e a resposta de Deus seria, querida criança, não me deixe entrar na escola. Então, o engano do ser humano, o coração duro do ser humano, foi afastando Deus, e Deus é nojento. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato, eu não arrombo. Se alguém abrir a porta, Satanás arromba. A Satanás, quando vê um buraco na sua vida, ele arromba, porque ele é destruidor. Deus é gentleman, ele fala, você quer, se você chegar a mim, eu chego a você. Você quer? Esse é o princípio da salvação. Se fosse assim, todos seríamos convertidos à força. Deus nos dá livre-arbítrio. Ele fala, eu vou estar com você. Você se abre para mim? Se você se abrir para mim, eu entro. Então, o ser humano, a maldade do ser humano vindo com pecado, as pessoas começam a afastar Deus. E tinha um pregador, uma vez estava abrindo um trabalho na Ásia, e ele estava lá 1 ano pregando, falando de Deus, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, quem é Deus. E, de repente, teve o tsunami, e morreram várias pessoas, e os asiáticos falaram, aí, você está falando de Deus, veio o tsunami. E aí ele deu uma entrevista numa televisão, muito ao contrário da filha do Billy Graham, ele falou assim, o pessoal está me questionando, e agora? Realmente, Queridos, ele tinha que falar exatamente, o tempo da crise é o tempo da oportunidade, ele tinha que falar, queridos, sabe o que aconteceu? Vocês adoram ídolos, vocês adoram estátuas, vocês adoram figuras místicas, vocês adoram tudo quanto é coisa, mas vocês não adoram o Deus verdadeiro. A mesma resposta dele, vocês afastaram Deus, vocês não têm o verdadeiro Deus, vocês não têm Jesus dentro de vocês, vocês afastaram. E aí sobrevém alguma coisa, agora é Deus, não, é Deus. Não, é o teu coração. Gente, vamos raciocinar, vamos pensar o seguinte, a vida com Deus é uma vida maravilhosa, tremenda. Se todos nós tivéssemos o coração em Deus, isso aqui seria o paraíso. Se todos nós tivéssemos o coração 100% a Deus, a gente estaria no plano original, que é o plano do Éden. Por que o mundo não é assim? Por causa do pecado. Porque as pessoas não entendem, querem viver a sua vida e botam Deus para lado. E quando o ser humano bota Deus para lado, Deus fala, ok. Então, qual é a função da igreja? É dizer, gente, alô, tempo de oportunidade, certo? A resposta é a igreja. E qual é a função da igreja? Gente, é o contrário, nesses momentos de crise, se volta para Deus. O momento de crise é o momento de você voltar para Deus. Não é o momento de você tirar Deus da sua vida. Se nós estamos em crise, se nós estamos numa questão emocional, psicológica, pandemia, tá todo mundo... a resposta é a igreja. E qual é a palavra da igreja? É essa palavra de 1 Pedro 3:20. Uma palavra de luz, uma palavra que transforma. O que é a luz? A luz ilumina, a luz clareia. A luz tira o escuro é o pecado. Então, quando a luz vem, o pecado some, o escuro some em frente à luz. Qual é a nossa função? Qual é a resposta em tempo de crise? Tempo de crise, tempo de oportunidade. A mensagem da igreja, a igreja é a resposta de Deus para esse tempo. Assim como Moisés foi, assim como Jesus foi, assim como ele usou Lutero, assim como ele usa Billy Graham, assim como ele usa a Nova, assim como a igreja hoje é o canal. Nesse momento de crise, vamos ficar com essa palavra. Tempo de crise, tempo de oportunidade. É tempo da igreja se levantar e falar, sociedade, a resposta não é fugir de Deus. A resposta não é questionar Deus. A resposta é o contrário. A resposta é se encher dele. Viver nele, na plenitude dele. Ser transformado por ele. Ser habitado por ele. Porque quanto mais e mais e mais pessoas forem cheias, a gente está se aproximando do paraíso na terra. O paraíso na terra, porque se todos nós, toda a população do planeta fosse habitada pelo Espírito Santo, nós teríamos o paraíso na terra. O que nos afasta do paraíso é exatamente porque as pessoas não querem que Deus entre e seja o Senhor deles, e o pecado toma conta.
E aí depois é muito fácil jogar a culpa em Deus. A grande armadilha do diabo é essa. Essa é a grande pegadinha dele. Ele quer que o ser humano se afaste de Deus e depois questione Deus por erros próprios. Por erros próprios. A gente se afasta de Deus, a gente não acredita em Deus, a gente rebaixa Deus a nada, aí quando acontece alguma coisa, é Deus. É totalmente incoerente, porque se Deus é um nada, se Deus está escanteado, como é que é Ele que fez aquilo? Ou seja, não tem uma relação muito interessante aí, meio tenso o negócio. Ou Deus é tudo, então essa é o que eu queria dizer para a Nova, eu queria finalizar assim, a Nova é uma resposta, a Nova é uma resposta de Deus nesse tempo de crise. A Nova foi plantada em Montreal, ela tem 3 aninhos, ela foi plantada para ser uma das respostas para Montreal. Tempo de crise, tempo de oportunidade, tempo de expansão, tempo de levar essa palavra à luz, tempo de questionar, meu querido, não é Deus, é a falta de Deus. Meu querido, não é a luz que incomoda. A luz não incomoda, o que incomoda é a treva, porque quando você anda, imagina você estar querendo atravessar um ambiente, você não conhece o ambiente, apaga a luz daquele ambiente, e está cheio de sofá, cheio de cadeira, você apaga a luz e bota alguém lá dentro e fala, querido, chega no final da sala escura. A pessoa vai andando, ela vai dar canelada, ela vai doer, vai machucar, por quê? Porque ela está andando no escuro. Agora, chega essa pessoa, mesmo ambiente, acende a luz e fala, vai lá, sabe o que ela faz? Ela desvia, porque ela tem luz. Opa, peraí, não vou por aqui. Essa é a luz de Cristo. O mundo quer andar na sala escura, bate o calcanhar na sala escura, porque não acendeu a luz, e fala, ai, machuquei minha perna aqui no sofá. Foi Deus, foi Deus. Deus está dizendo, meu amor, meu querido, você não quer bater no sofá, você não quer sangrar, você quer chegar do outro lado, quer ser óbvio, então faz o seguinte, querido, vira aqui, ó, acende a luz. O que é acende a luz? Se pluga em mim. É o contrário, você quer chegar, você quer desviar, você quer chegar desviar dos obstáculos e quer chegar no seu alvo? Simples, querido, você está andando no escuro, você vai bater, acende a luz. Então a desculpa não é bater no escuro é Deus, não. Acende a luz, se conecta. E isso que é a mensagem da igreja. A igreja tem que fazer isso no tempo de crise, tempo de oportunidade, tempo de transformação. Que a nossa querida Nova, as igrejas de Montreal, as igrejas santas, imaculadas, as noivas do Cordeiro dessa nossa região, Montreal, Ottawa, Oshawa, todo o Canadá, tenham esse entendimento da urgência do tempo de crise, elas serem alvos, agentes de transformação. Elas serem a resposta. Deus sempre levanta a resposta, e hoje a resposta é a igreja. Hoje a resposta é a igreja. Para quê? Para levar luz aos perdidos. Para levar luz, para conscientizar, primeiro, como João Batista falava, arrependam-se, mudem. Arrependam-se, mudem, saiam desse quarto escuro, acendam a luz, vejam a luz, vivam a sua vida guiados pela luz. Essa é a função da igreja, é isso que eu queria deixar para vocês essa noite. Eu queria terminar orando e pedindo a Deus que a gente tenha, assim, de fato, tido a compreensão do nosso papel como igreja, como ajudadores da igreja, como membros da igreja, como líderes de igreja. É uma responsabilidade, porque nós somos agente de mudança, não existe outro agente de mudança. Deus levantou a igreja nesses últimos tempos. Não existe resposta fora do Evangelho, fora da cruz de Cristo. Não existe resposta. É a única luz que existe no meio das trevas. E a nossa função como igreja é essa. É dizer, aquiete-se, calma, tudo vai seguir, tudo vai bem. Simplesmente, meu querido, pare, se esvazie de você, se esvazie de questionamentos, se esvazie da sua própria emoção, esvazie-se de tudo que está te prendendo, a dor, a mágoas, as feridas passadas, joga tudo isso no lixo, no mar de esquecimento, e acende a luz no seu coração. Recebe a Jesus, recebe o Espírito Santo, recebe a limpeza emocional, espiritual, faça
Mindset, que o pessoal gosta de falar, muda a sua mente, muda o seu entendimento de quem é Deus, aceite-o, viva por Ele, para Ele. E aí você também vai ser um agente de mudança. E quanto mais agente de mudança, mais mudança a gente vai causar no mundo. É uma bola de neve. Quanto mais gente, a gente vai mudando o mundo. E é isso que eu queria orar por vocês para terminar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é tremendo, Pai. Obrigado porque ao longo da história, como a gente viu, o Senhor nunca deixou nenhum momento de dor, nenhum momento de dificuldade sem resposta. O Senhor sempre levantou alguém, levantou um grupo, levantou ideias, levantou sempre, Pai. Quando vem a dificuldade, vem o problema, vem a resposta. Pai, em nome de Jesus, eu sinto que nesse momento tão angustiante da humanidade, Pai, o Senhor já tem levantado, Senhor Deus, pessoas, grupos, igrejas, Senhor Deus, que estão e vão fazer a diferença, Pai. A resposta já está aqui, Pai, somos nós. A resposta somos nós. Pessoas separadas por Ti, Senhor Deus, para levar a luz. Pai, que a gente possa ser isso, canal de bênção, que a gente possa ser canal que possa levar a Tua palavra de transformação, que a gente seja canal, Senhor Deus, que possa, Senhor Deus, levar Teu Santo Espírito a convencer as pessoas do pecado, fazer transformação no coração delas, fazer, Senhor Deus, que elas mudem o seu pensamento, que elas mudem o seu caráter, que elas mudem essa impressão delas sobre elas mesmas, que muitas não pensam bem de si próprias, não se amam, não se aceitam. Pai, que a gente possa levar a Tua palavra, assim, dizendo, você é importante, você é especial, que Jesus morreu por você. O preço foi alto, então que as pessoas, Senhor Deus, sejam impactadas pela presença viva da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu te oro especialmente pela Nova, agora nesse momento, porque eu sinto dentro de mim, Pai, que a Nova é um canal especial Teu, Senhor, um veículo Seu para alcançar aqui o Canadá, para alcançar Montreal. A Nova é a resposta para esse momento aqui nessa cidade, aqui nesse bairro, aqui nessa província. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, usa cada um aqui, cada liderança, cada ministério, Senhor Deus, cada pastor, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, e muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se apega aos detalhes. Obrigado que o Senhor tenha abençoado a gente, Senhor Deus, de forma tremenda. Obrigado pela carta que eu comecei a falar do meu emprego para voltar, e de tantas e tantas bênçãos que a gente tem recebido do Senhor aqui, e nós temos testemunhado todas as quartas, e tem sido realmente maravilhoso e tem atingido muito nossos corações. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém, aleluia. A igreja vem.